Bom, findados os recados, nós vamos dar continuidade então à série Sermão do Monte. Essa série que mostra Mateus dos capítulos 5 a capítulo 7, que o pastor já vem alguns domingos pregando para nós. E essa mensagem de Cristo, ela é um tapa na cara do mundo, porque é contra a cultura. É tudo aquilo que o mundo ensina. Jesus fala: não, calma aí, o mundo fala que isso que é o bom, pois eu digo que é isso, exatamente o contrário. Então, às vezes as pessoas acham que a aplicação do Sermão do Monte é de uma vida utópica. Não é, dado as razões de que é o nosso Deus que falou aquilo. Então compete a nós, nesses domingos, aprendermos como que a gente faz tudo isso na prática. E a gente tem como aplicar essas coisas. Portanto, uma das coisas que são abordadas nesse sermão é sobre a ansiedade. E o tema de hoje é sobre isso: a ansiedade nossa de cada dia. Eu quero convidar a vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 25, para a gente ler o texto que vai referenciar essa mensagem. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem tiver no seu smartphone, fique à vontade, não fique constrangido, não tem problema nenhum. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz o texto o seguinte: as preocupações. Por isso, Jesus dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam, e sabem o que precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E por fim, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem tanta lição para a gente tirar de um texto como esse. Eu peço para que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para a gente concentrar e pedir ao Espírito Santo, ó Pai, de que esteja nessa manhã falando aos nossos corações. Que o Senhor possa me usar como tua boca, ó Deus, falando somente aquilo que lhe provém da tua palavra, algo que nos aflige, ó Pai, algo que é comum a todos nós, algo que realmente pode nos atrapalhar, mas que o Senhor tem a resposta absoluta para convivermos, para vencermos essas situações. Que o Senhor possa, ó Deus, de maneira sobrenatural, falar com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, primeira coisa, antes de nós começarmos essa palavra, a gente tem que entender ou rever aquilo que significa ansiedade. Então, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ao contrário do que às vezes muitas pessoas pensam,
a ansiedade em si, ela não é ruim. Aí todo mundo fala assim: nossa, mas eu sou uma pessoa ansiosa demais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a ansiedade, ela é um sentimento que é inerente a todos nós. Mesmo que uma pessoa afirme que ela não, mas eu sou controlado, eu não sou ansioso, ansiosa, em determinado momento é sim, porque faz parte da nossa composição emocional. Só que a gente tem que enxergar o lado positivo da ansiedade, antes de falarmos dos contras. A gente tem como ansiedade aquilo que nos resguarda contra os perigos, igual nós falamos aqui no conceito. Todo mundo fica ansioso com situações que às vezes não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, quando você vai se tornar pai ou mãe, quando você vai se tornar um servidor público, está na expectativa ali de passar num concurso, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando você vai participar de uma situação que pode ser estressante. Então, a ansiedade, na verdade, ela nos prepara para que a gente possa fazer determinadas coisas com mais excelência. Você quer ver um testemunho? Obviamente, quando a gente está aqui se expressando, bate uma ansiedade, mas a gente controla de qual forma? Se preparando. Então a gente se prepara, estuda a palavra, vai refletir, vai orar. Isso faz com que, naquele momento em que a gente tem que enfrentar determinada situação, a gente esteja mais preparado. Então a ansiedade, ela é um recurso natural do nosso corpo para que a gente possa reagir adequadamente. E mesmo que às vezes a gente não consiga os resultados que a gente estava esperando, é pelo menos uma maneira de nós nos adequarmos a uma adaptação àquela situação que a gente vai viver. Então a ansiedade, ela tem esse ponto. A gente não pode simplesmente falar assim: não, é de tudo ruim. Interessante que, colocando a ansiedade como algo ruim agora, os psicólogos já falam que ela é o mal do século. Nós temos, para vocês terem noção, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, está na folha de saúde da revista, no site do UOL. Oi, tudo bem? Você é psicóloga? Vou chegar lá. Obrigado. E aí o que acontece? Nós temos uma situação dramática no Brasil, porque nós estamos no topo daquilo que é considerado ruim da parte da ansiedade. E ela hoje a Organização Mundial colocou um percentual alardeante, que é 9,5% da população brasileira. Se nós temos 208 milhões atualmente de pessoas, é cerca de 19,5 milhões de pessoas tendo uma crise mais exacerbada dessa situação. E agora, assim como a irmã estava me falando lá, nós temos sim a TAG. O que é a TAG? É o transtorno de ansiedade generalizado. Não é essa ansiedade que a gente sente de mãozinha gelada, porque a gente está um pouco ansioso, não. É algo incontrolável. Eu tenho certeza que muitos aqui já puderam, infelizmente, presenciar ou vivenciar esse tipo de coisa. Os psicólogos dizem que isso, se perdurar por no mínimo 6 meses e com diversos outros sintomas, e que só podem ser diagnosticados por eles, que são os profissionais da área, isso traz sintomas terríveis. Palpitação no coração de maneira descontrolada. Pessoa, às vezes, não pode enfrentar uma situação que para ela é muito estressante, que ela já sente enjoo, quer vomitar. A pessoa, ela sente desespero, ela quer ficar encolhida, ela não sabe o que fazer. A pessoa acha que vai morrer. Os sintomas de vários transtornos, eles se parecem, por isso que ele tem que ser diagnosticado pelo profissional da área. Mas essa característica que nós acabamos de ver aqui sobre a Organização Mundial de Saúde é justamente esse transtorno que causa essa angústia.
Olha só o que acontece com a população brasileira hoje. E essa mesma, muito aproximado percentual em relação à depressão. Aí a gente olha a questão das estatísticas quanto ao universo feminino. Sim, as mulheres sofrem mais desse tipo de transtorno. As mulheres sofrem mais por esse tipo de transtorno. E no que eu fui estudar, eu fui remontar lá na Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres elas tiveram que tomar a frente porque já não tinham mais os maridos que morreram em batalhas, e elas tiveram que tomar conta da sua família e fazer tudo e tomar conta de tudo. E hoje, por mais que se tenha um marido, a modernidade exige de vocês, mulheres, de que se faça muita coisa ao mesmo tempo. Vocês são exigidas para que sejam boas mães, boas esposas, excelentes no trabalho, de que vocês congreguem na igreja de maneira exemplar, e tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. A pressão em cima da mulher nesse sentido, estatisticamente, é maior. Portanto, o nível de ansiedade que todos nós sofremos, e quando isso se torna uma tag, que já é desproporcional, isso faz com que seja exagerado as coisas. Existem muitas pessoas que chegam ao ponto de não conseguirem ir trabalhar mais, não conseguirem se relacionar mais. As pessoas, literalmente, elas ficam desorientadas quando elas adquirem esse tipo de transtorno. É terrível. Aí, a gente como cristão, a gente se depara com uma orientação, como uma ajuda do nosso Senhor Jesus, falando o seguinte, lá em Mateus 6, ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Meu Deus, esse mundo é tão conturbado, esse mundo cobra tanto da gente, esse mundo, ele faz com que a gente tenha que sempre fazer melhor, buscando a excelência, uma cobrança terrível. E aí Jesus vai e fala isso para a gente: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Nossa, isso tem que ser levado como um refrigério. Por isso que é contra a cultura, quando eu falei isso para vocês no início. Vai contra tudo aquilo que lá fora se prega para a gente. É contra a cultura. Por isso que agora nós vamos destrinchar algumas coisas, ainda como introdução, de que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia, ela não separa essas coisas, tudo entra e anda em conjunto. Lógico que nós temos que cuidar do nosso espírito, mas quando a gente vai falar de um tema como esse, não tem como a gente não falar da nossa alma, não tem como a gente falar do nosso corpo. Está tudo interligado. A palavra de Deus, ela nos ensina que a gente não pode cuidar só de uma parte, porque a outra, ela vai ficar prejudicada. E aqui não é diferente. Então, por que é importante lutar contra a ansiedade? Por que é importante? E a primeira coisa é, na maioria dos casos, a ansiedade, ela se desloca para a depressão ou algum outro tipo de transtorno. Eu falei da TAG para vocês, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas aí a simples ansiedade, se não controlada, ela pode virar a depressão, ela pode virar o transtorno do pânico, ela pode virar uma fobia específica de alguma coisa, fobia social, o toque, transtorno de estresse pós-traumático, enfim. A ansiedade, quando ela não é controlada, ela pode se enraizar para muitas outras coisas. Se você trouxer na sua mente aqui, eu tenho certeza que você vai lembrar de pessoas que às vezes sofrem por isso. E a raiz de muitas dessas coisas está na ansiedade. É claro que, se for analisado o que provocou essa ansiedade, tem muito mais coisas. Mas eu estou falando de origem como sentimento, trazendo isso. E é por isso que pode acontecer
essa ansiedade? Por exemplo, por causa da sensação de desamparo. Essa sensação de desamparo, quando a gente fala assim, você fala, não, é o órfão, é a pessoa que vive na rua, um mendigo. Não, essa sensação de desamparo, ela pode nos acometer em todas as fases da vida. Tem estudos da psicologia que coloca até durante a gestação, que tenta estudar esses efeitos da nossa formação emocional e psicológica. Se vocês pensarem bem, a criança, quando ela desmama, já é uma ruptura. O adolescente, que ele está naquela fase de autoafirmação, mas de uma insegurança terrível. Se você for analisar como é que é o ambiente desse adolescente, o que ele leva de criação de seus pais, qual o ambiente que ele vive lá fora, tudo isso pode causar essa sensação de desamparo. Aí você fala, não, mas eu já sou adulto, eu já sou maduro, eu não tenho, eu não preciso de viver perto do meu pai, da minha mãe. Não estou falando disso, estou falando de mais profundo que isso, porque às vezes temos a sensação de estarmos desamparados. Lembre-se, eu falando aqui de sensação, porque não necessariamente é um desamparo, mas às vezes acontece. Às vezes a gente é largado pelo nosso cônjuge, às vezes a gente é abandonado sim pela nossa família. Isso acontece também na fase adulta. Fora aquela situação de pessoas que sentem um vazio existencial, que a gente sabe como cristãos que Deus é o único que pode preencher isso. Mas tem muitos cristãos que, mesmo sabendo disso, às vezes não encontram propósitos de vida e ainda fica com aquela situação de angústia, de pura angústia. Pode se deslocar da ansiedade para algo pior, por causa da falta de recursos para encontrar a solução. A gente quer encontrar a solução dos problemas, mas nos falta ideia. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes nos falta dinheiro mesmo. E aqui pode ser responsabilidade absoluta nossa, porque nos endividamos, mas às vezes não. Às vezes porque faltam pessoas. A gente precisa de pessoas e às vezes não tem ninguém para ajudar naquele momento. Ou às vezes a gente tem uma empresa, precisa de mais pessoas para resolver aquilo e não tem. Ou também, às vezes, por falta de conhecimento, porque você não sabe como resolver tal situação. Mas pode também, meus irmãos, causar por causa do sentimento de impotência. Tudo aqui eu estou falando da ansiedade que pode desembocar em coisas piores. Por causa do sentimento de impotência, porque você não consegue mudar a realidade de imediato. Você não é Deus. Vai chegar a hora que você às vezes está numa fase boa da sua vida e alguns caem na besteira de achar que depende de si mesmo para muita coisa. E aí quando chegar no tempo ruim, vê que vai precisar de Deus, vê que vai precisar de outras pessoas e bate aquela sensação de impotência. Você não vai conseguir reagir. Às vezes a gente fica com esse sentimento de impotência porque a gente está com doenças incuráveis, ou porque a gente tem um familiar nosso que está com doença incurável e você não consegue fazer nada que não seja orar, estar perto, ajudar naquilo que for possível, pedir a Deus pelo milagre. Isso causa uma sensação de impotência, isso nos traz essa ansiedade. Mas é importante também lutar contra a ansiedade, porque toda ansiedade aumenta o nível de angústia. E por que também que isso aumenta? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem medo do amanhã, isso é nosso. Você não pode falar que você sabe o que vai acontecer na hora que terminar esse culto. Você pode ter na sua cabeça, planejado, mas ao certo, de maneira absoluta, você não tem. Você não tem. E isso, quando se distancia,
amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, isso nos causa essa sensação de ansiedade, de angústia, porque a gente não tem controle. O passado ele não existe mais, e o futuro existe? O futuro não existe, existe agora, o presente. Então a gente fica nessa tentativa de controlar o incontrolável, não consegue. Você tem como controlar o que você vai fazer amanhã, agora? Você não consegue. Você pode ter intenção, você pode ter um planejamento, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. Tentativa de controlar o incontrolável. Mas a ansiedade também, ela pode aumentar, trazendo angústia por medo de perder bens e pessoas. Ameaça de perder um emprego, ameaça de não conseguir pagar as contas. Amanhã, segunda-feira, para pessoas que às vezes estão sem emprego, é um dia que causa angústia. É um dia que às vezes, determinados períodos do mês, que projetamos ali para pagar os nossos boletos, as nossas faturas, e às vezes quando não temos condições, isso causa angústia. Perder entes queridos, meus irmãos, perder entes queridos. Eu vivenciei junto à minha esposa, ela vai vir à noite, que eu vou pregar à noite também. O irmão dela faleceu agora em janeiro. A angústia que a família estava vivendo no processo era terrível, é horrível. Todos nós vivenciamos isso. A ansiedade por saber de notícias, saber aquilo que vai acontecer ou não. A gente não tem esse controle, porque a gente tem medo de perder bens e pessoas. A gente fica também preocupado por causa das situações de risco que a gente vive. Às vezes você já sofreu um assalto. A minha filha, lá na região onde eu moro, teve uma vez que ela foi com a minha cunhada comprar um negócio lá no supermercado, e já estava escurecendo. Passou um cara de bicicleta e tomou o celular dela. Aquilo ali ficou marcado para ela até hoje, isso já tem mais de 5 anos. Então quando ela vê uma pessoa com bicicleta já aproximando assim, igual hoje, às vezes a gente vê pessoas de moto, às vezes com 2, isso para você ver, isso já é um preconceito da nossa parte, mas infelizmente às vezes isso é estatístico, acontece, a gente já fica preocupado. Isso acontece, foi uma situação que marcou. Então às vezes quando está próximo aconteceu, às vezes está similar àquilo que a gente já vivenciou, dispara o gatilho, a gente já começa a ficar agoniado. Acidentes automobilísticos, brigas dentro de casa ou no trabalho, enfim. Tem pessoas que às vezes foram criadas com os pais gritando só, falando alto, e falando alto. Não tem a ponderação às vezes de conversar com a criança, com o adolescente. Aí quando cresce, fica aquela pessoa que tudo bem, falar alto não é uma coisa de bom senso, mas a pessoa ela já tem repulsa para esse tipo de pessoa, porque às vezes a pessoa é gente boa. Eu conheço pessoas que são muito gente boas, mas a tonalidade de voz delas são mais altas. E tem pessoas que têm repulsa, não suporto pessoa que fala alto desse jeito, porque isso já remete, já provoca aquela ansiedade daquela lembrança que ela viveu. Falar em público, gente, isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estava lendo, para muitas pessoas é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. Ah não, falar lá é fácil. Gente, para muitos, isso aqui é pior que muita coisa. É difícil, mas é possível vencermos. É importante lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade, ela coloca uma lente de aumento nos nossos problemas. A mente, ela começa a imaginar coisas terríveis. Porque é o seguinte, preste atenção aqui em mim, por favor. A gente tem problemas reais e problemas que a gente começa a imaginar. Vamos supor que nessa semana, eu sou servidor público, trabalho no Ministério Público. Aí quando eu falo isso, o pessoal fala, você trabalha com promotor? Não, eu trabalho na diretoria geral, só área administrativa. Mas eu estou lá, envolvido com processos, lidando com coisas administrativas, junto ao diretor. Mas eu sei que tem uma situação que vai causar algum tipo de estresse. Aquilo ali já é o suficiente para me deixar desnorteado.
A gente às vezes não tem essa consciência, porque a gente pensa, olha, eu tenho um problema real, mas aí eu fico imaginando, nossa, o que ele vai falar comigo? Não, porque se ele falar isso comigo, eu vou falar isso. E se ele der uma bronca em mim, eu vou ficar quieto, né? Porque, né? Então você já começa a confabular cenários. Você começa, porque o planejar, ele faz parte de você tentar prever alguns cenários, isso é normal. Agora o problema é que isso vira um ciclo dentro da sua cabeça e não para. Aí você começa a pensar só no futuro, não, mas se isso acontecer, tal, vai acontecer isso, tal. Você só começa a pensar, e aí entra no famoso, e se? E se? Não, mas e se? Não, mas você é pessimista. Não, estou sendo realista. Mas e se acontecer isso? Isso. E se isso? E se isso? Começa. Essas coisas acontecem. O sofrimento diante dessa situação, com essa lente que se usa, ele é ampliado. A gente se torna pessimista, se torna ranzinza. Quem vive assim com pessoas próximas a ela e tem essa característica, as pessoas que estão do lado sofrem demais também. Sofrem demais. Porque, meu irmão, conviver com pessoas ansiosas demais do lado, e quando você está mais controlado, chega um tempo que você fica incomodado. Calma. Eu tinha uma pessoa aqui no meu serviço que ela passava, eu estava entrando no lugar da pessoa e a pessoa passava a atividade dela para mim. E ela era extremamente afobada. Meu Deus, o apocalipse vai acontecer, porque não sei o quê. E aí, com o passar do tempo que eu fui entendendo aquilo que eu tinha que fazer, eu falei, gente, que exagero, uma ansiedade exagerada. Mas a gente também pode perder-se por causa da capacidade de não nos planejarmos. Estava falando aqui, pensando aqui sobre essa questão de planejar. A gente tem que planejar. Ah, mas eu sou desorganizado. Meu irmão, eu te digo que numa área ou outra da sua vida, você vai ter que aprender a planejar. Você vai ter que aprender, porque isso inclusive são técnicas de psicologia que são usadas, às vezes, para pessoas muito ansiosas. Aprender a planejar é importante. Orçamento doméstico. Você tem que ter o seu planejamento. Ou você vai passando só débito, e o dia que acabar, você, vai ter que ser no crédito, acabou, vou fazer um CDC, não, a gente tem que ter o planejamento é necessário, a gente não está entrando no domínio de Deus porque a gente está se precavendo, não, mas a gente tem um limite, portanto, meus irmãos, uma vez que enxergamos mais problemas e desafios que possibilidades e soluções, nós ficamos paralisados. Mas, mais um ponto que eu quero dizer para vocês, agora sim, prometo que vou encerrar no horário, a gente vai entrar naquilo que nós vamos falar de como lidar com a ansiedade, como acalmar o coração em meio a tantas preocupações. Depois de tanta coisa que eu falei aqui, às vezes deve bater até um desespero. A gente só se enxerga em muitas dessas coisas que eu falei aqui, muitas. E se a gente não se enxerga em muitas delas, a gente ainda pode passar. Mas a primeira coisa para a gente acalmar o nosso coração é não agir por impulsividade ou desespero. Geralmente pessoa ansiosa demais, ela é impulsiva. Geralmente a pessoa, ela quer fazer as coisas de maneira precipitada. É uma coisa que, assim, depende. Uma coisa é você estar passando por uma situação de emergência, em que você tem que ser enérgico, que você tem que viver aquela situação, que não tem mais nada a ser feito, você tem que tomar atitude. Por exemplo, seu filho se acidentou, você vai ficar lá, não, calma, fica tranquilo. Não, você tem que acudir, dependendo daquilo que for. Eu me lembro de uma vez que minha filha colocou o dedinho, ela tinha 3 aninhos, colocou o dedinho na corrente da bicicleta. E eu trabalhava um pouco de madrugada também, estava dormindo ainda. Aí eu só escutei o grito da minha esposa, Regis!
E ela não costuma falar assim comigo, então eu falei, tem alguma coisa errada. Não tem como você falar, não, meu bem, calma, qual é o problema? Você quer irritar as pessoas, é falar disso no momento da raiva. Fica tranquila, de boa. Não, imediatamente eu levantei, já vi aquela situação que estava errada. A hora que eu vi o dedo lá, falei, o que eu vou ter que fazer? Peguei o alicate, já cortei a corrente, já peguei ela, já saí e fui para o hospital. Quase perdeu o dedinho, mas graças a Deus não perdeu. Mas tem que tomar atitudes. Eu não estou falando disso. Uma coisa é você ter que tomar essas atitudes, outra coisa é você poder ponderar e mesmo assim querer colocar, uma expressão muito nossa aqui do Goiás, colocar a carroça na frente dos bois. São coisas totalmente diferentes. Isso é impulsividade, você colocar as coisas antes do tempo, fazer as coisas antes do tempo. Porque a pessoa ansiosa, ela, além de ser impulsiva, ela também pode passar por sem educação. Pode. Porque a pessoa acha que ela está falando tranquila, não sei o que, às vezes ela vai te falar um negócio, não, porque eu sou sincero assim mesmo, porque ela já está querendo resolver um negócio, e ela não tem a paciência para conversar com você adequadamente. E às vezes acaba sendo mal educada. Não estou falando que todas as pessoas são assim, mas tendem a ser. Pessoas que falam acelerar demais, rápido demais, que as coisas para ontem. Não dá conta de conviver com pessoas mais lentas. Não dá conta de conviver. Tudo para mim é para ontem. Tudo para mim é para ontem. Toma atitudes precipitadas e isso pode prejudicar inclusive profissionalmente. Eu conheço pessoas que perderam empregos porque falaram que não deviam, porque foram encarar o chefe, não estou falando fisicamente não, mas às vezes na fala, porque tiveram atitudes precipitadas, não consultaram quando tinha que consultar, perderam o emprego. Perderam o emprego. E o que nós devemos buscar para corrigir essas coisas? Nós devemos buscar compreensão do que está acontecendo. É muito mais fácil olhar para o outro, quando a gente sabe os defeitos das outras pessoas, a gente quer olhar, não, você sabe categorizar, fulano tem esse defeito, mas a hora que é para olhar para você, quem já participou de entrevistas aqui em RH, aquela perguntinha mais batida, né, quais são os seus defeitos, os seus pontos fracos? Nossa, você tem uma dificuldade enorme para falar essas coisas, enorme. Porque geralmente a gente não se enxerga quanto aos defeitos, aí a gente não consegue, muitas das vezes, compreender aquilo que está acontecendo. E a gente precisa compreender aquilo que está acontecendo. A gente não entende. Mas, meu irmão, o que eu quero dizer para você é que a gente tem uma seguinte questão. Às vezes, tem pessoas que têm coisas tão enraizadas, tem coisas que ela não consegue identificar aquilo que foi um problema. E aí ela tem que buscar ajuda especializada, sim. Sim. Nossa, Rei, você está falando isso de púlpito. Meus irmãos, todo mundo aqui já foi ao médico? Já, né? Isso não é pecado não, meu irmão. Acontece, pode acontecer. Não é regra, mas pode acontecer. Às vezes a gente, para tentar se compreender, às vezes a gente não consegue entender aquilo que está causando. Mas eu quero dizer da parte ao qual a gente consegue parar e entender aquilo que está causando essa ansiedade para a gente. A gente consegue entender. Exemplos, tem pessoas que têm excessos de atividades, são atarefadas demais, e acham que por causa disso são extremamente produtivas. Nem sempre são. Esse excesso de atividade às vezes só está causando estresse, só está causando doenças psicossomáticas, aquilo que está externando por causa do nosso sentimento, por causa do nosso estresse. Tudo isso que a gente está falando aqui, se você falar assim, nossa, mas cadê os versículos? Vamos falar, meus irmãos. Só que olha, como eu disse no início, somos corpo, alma e espírito.
E a gente precisa se entender também, para que a gente se encontre também com o nosso Senhor e saiba aquilo que Ele pode fazer por nós, e pelo menos espere e confie nisso. Aí Jesus fala em Mateus 6,34 e coloca assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Jesus está falando para você assim: olha, fica preocupado com amanhã? Não, exatamente o contrário. Ele está falando assim: ixi, olha, você vai enfrentar muitas lutas amanhã, isso é certo, meu irmão, mas confie em mim, porque você vai enfrentar situações terríveis. Ele está falando isso, ele está falando para nós descansarmos nele. Ele está falando para a gente falar: cuida do hoje, cuida do hoje. Apesar do nosso planejamento, o amanhã é dele. O amanhã é dele, não é nosso. A gente deve fazer planos, claro, mas quem vai estar no amanhã, hoje, aqui, é só Ele. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Quem está lá no amanhã? É Deus. É Deus que está cuidando das circunstâncias, é Deus que está escutando a sua oração, é Deus quem sabe aquilo que vai acontecer com você. E Ele está falando isso: não se preocupe. A Bíblia ela nos ensina muitas vezes no Novo Testamento: não se preocupe. Ela sabe que você vai ter tribulação, ela sabe que você vai enfrentar muita coisa, mas Jesus reforça, Paulo reforça várias vezes: não se preocupe, porque Ele quer que nos esforcemos, que isso seja uma constante nossa, não nos preocuparmos. Mas o que a gente deve continuar buscando para a gente não ser impulsivo e desesperado? Agir com sensatez, a gente agir de maneira sensata, bom senso. Com certeza você já deve ter uma situação em que deve ter falado assim: nossa, a pessoa é meio sem noção, né? Pessoa meio sem noção. Aí você fala: não, mas isso é um conceito secular de que a gente... Não, olha o que a palavra de Deus fala: o bom senso conquista favor. Provérbios 13:15, a parte inicial. O bom senso conquista favor. É esperado do cristão que a gente tenha bom senso. É esperado. A gente tem que ter equilíbrio, bom senso. Sabe por quê? Quando a gente tem bom senso, a gente é enxergado com uma boa reputação. As pessoas começam a confiar na gente. Aí você se pergunta assim: poxa, mas o bom senso, ele me dá favor? Ele conquista favor? Conquista. Porque a partir do momento que você é uma pessoa confiável, a partir do momento que você trata as pessoas de maneira equilibrada, favorece para que você, quando precisar, ou às vezes até de maneira espontânea da parte das pessoas, conseguir o favor. Bom senso é uma das características do cristão. A gente tem que buscar isso. Se a gente não tem, a gente tem que buscar termos bom senso. A gente não pode ser essa pessoa sem noção. Nossa, a pessoa fala uns trem sem noção demais, o comportamento sem noção demais. Não, bom senso, isso é nosso. Busque isso. Nós devemos acalmar nosso coração, buscando refletir antes de agir. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui agora já é a parte que a gente tem que fazer para controlar a ansiedade. A gente tem que buscar refletir antes de agir. Ser jovem tem vantagens, porque você geralmente é mais ousado para conquistar coisas, para ir buscar coisas, fazer acontecer. Mas ser mais velho, estar mais maduro também tem a sua vantagem, porque você já teve experiências ruins e boas, e isso faz com que você tenha a oportunidade de refletir. Pelo menos em teoria, a pessoa que já tem experiência, ela deve ser mais sensata, ela deve buscar a reflexão, porque ela já tem determinados parâmetros para que quando aquilo acontecer e for muito próximo àquilo que ela vivenciou, ela já ter como reagir, ou a ponderação de falar: não, eu vou pensar,
Dificilmente você escuta isso de jovem. Eu vou pensar. Mas não é dando um fora de alguma situação, não. É porque realmente não é típico da idade. Pode ter, mas não é típico. Isso vem com a maturidade. Refletir antes de agir. Aí vem em Provérbios 16 fala assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A gente fica ansioso porque a gente não sabe falar não. Tem pessoas que não sabem falar não e sofrem por isso. Se você chegar para pedir uma coisa para ela, dependendo de quem for, como for, a situação que tiver, não sabe falar não. E falar não quer dizer que você vai ser grosseiro. Não estou falando disso. Mas as pessoas ficam ansiosas porque não sabem falar não. Aí acabam falando sim e fazendo de maneira, meu Deus, angustiante, sofrendo. Falar não também entra nisso. O sim, de maneira solta. Depois você vai pensar, falar, meu Deus, para que eu falei isso agora? Eu vou ter que cumprir. Ou depois foge da situação. Foge da situação. Mas em segundo, como acalmar o coração em meio a tantas preocupações? Não deixar pessoas com quem podem me ajudar de fora dos meus problemas. Meus irmãos, é importante para essa situação nós sermos humildes. A palavra de Deus, ela nos ensina de que a gente deve confessar uns aos outros os nossos pecados. E é claro que nesse momento, quando a gente fala assim, a gente tem sempre que frisar, a gente tem que escolher as pessoas para que isso aconteça. E subentende-se então de que a gente, vez ou outra, vai precisar de ajuda. Claro que a gente vai precisar de ajuda. Buscar ajuda é sinal de humildade. A sociedade, se deixar, ela vai querer que você mantenha aquela capa de super-homem, homem de ferro, onipotente, inabalável, de que não sofre com as situações, porque a sociedade exige isso. Mercado de trabalho então. E aqui eu abro um parênteses rapidinho, até para quem aqui vai pregar. Pastor, às vezes deve ter mencionado alguns pastores que não suportaram a pressão de determinadas situações da vida e tiraram as suas vidas. Um parênteses que eu quero fazer aqui é que todo mundo que está aqui na frente é humano também. Todo mundo que está aqui na frente. Todo mundo é falível. Talvez por experiência esteja mais à frente quanto às questões do cumprimento da vida espiritual, já esteja mais tempo, conhecedor daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas quem está aqui pregando é uma pessoa como você, que sofre como você. Essa pressão em cima de quem tem essa áurea santificada, ela não existe. Existe uma pessoa que se esforça e que busca a Deus para que seja santificada, e que busque a Deus para que ela possa passar a mensagem daquilo que ela está vivenciando, daquilo que ela já vivenciou, já superou. Então a gente tem que ter essa noção, meus irmãos. Olha só o que fala Paulo em Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos que ajudar uns aos outros. Quem porventura tem esse sentimento de cuidar somente de si, entenda, é primeiro de si para que você consiga ajudar os outros, mas não é só de si. De alguma maneira, se não na igreja, na sua família, onde você vive, você vai ajudar alguma pessoa. Vai ter algum momento que isso vai exigir de você. E aí eu te pergunto, às vezes, alguém que já tem muito tempo aqui na igreja, congregando, você já buscou ajuda quando você precisou? Você já pediu oração? Você já pediu oração? E aqui, eu falo em especial para os homens. Nós vivemos numa sociedade muito machista, em que nós não podemos chorar, que nós não podemos pedir ajuda, porque nós somos os fortes.
Nós somos os fortes. E aí a gente não busca aconselhamento. A gente quer resolver as coisas no peito, na raça. A gente não tem um momento, às vezes, de reflexão, porque ou é cobrado, ou porque a gente se cobra neste sentido. Às vezes tem a oportunidade de ter um atendimento com uma pessoa, como o nosso pastor, por exemplo, mas não procura não, eu não quero saber, eu não quero que ele saiba das minhas fraquezas. E você está sofrendo, não sabe o que fazer. E tem a pessoa que pode orar por você, pode te orientar, e não busca. E a gente sofre. E a gente tem doenças psicossomáticas mais acentuadas às vezes, porque a gente só internaliza, só se fecha. Não podemos chorar, não podemos demonstrar fraqueza, aí não busca ajuda e vai fazendo besteira. Em especial, eu deixo esse recado para todos nós. Eu já fui assim, eu não buscava ajuda, aconselhamento espiritual. A pior besteira que eu fiz. Depois que eu tive a oportunidade de buscar aconselhamento espiritual, pedir oração. Quantos creem aqui no poder da oração? Amém? Isso não pode ser levado de brincadeira. Pedir uma oração, uma intercessão, é muito importante. Quando eu comecei a ter essa oportunidade de vivenciar isso, meus irmãos, minha vida também mudou, porque Deus usa pessoas também. E nós, homens, somos resistentes. Depois que eu falei, meu Deus, não, eu não converso com ninguém, tal, não sei o que. A gente vai aumentando a nossa ansiedade, a nossa angústia, vai virando um tag, vai virando fobia, vai virando porque a gente não aguenta, vai querer explodir. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para pedir oração. Deus me livre disso. Não cometo mais esse erro. Já passou faz tempo. Por isso que a gente precisa de humildade. Meus irmãos, buscar pessoas. Para que a gente aconteça isso, é preciso deixar as diferenças de lado. Presta atenção. Às vezes, quando a gente está passando pela dificuldade, Deus coloca como única opção de aconselhamento, de ajuda, seja ela material, financeira, apoio, sei lá, aquela pessoa ao qual nós já brigamos, ao qual a gente cortou relações, ao qual a gente ainda tem uma rusga. Deus faz isso muitas vezes para que a gente tenha humildade, porque Ele faz isso para resolver duas coisas em uma só. Porque a gente precisa de pedir ajuda e a gente precisa de ser humilde para buscar essa pessoa que era a última que você queria, mas meu Deus, eu não queria procurar essa pessoa, e tem que ser ela. Às vezes você já passou por isso, e nessas horas você fala, meu Deus, não é possível, Senhor, mas só ela. Só ela. É preciso então deixar as diferenças de lado, meu irmão. Eu já estou caminhando. Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Tem gente que parece que tem meta de arrumar confusão toda semana. Tem gente que tem meta, parece, de brigar toda semana. Se não for com alguém de casa, pelo menos lá fora. Parece que se não conseguir, eu não cumpri a meta. Porque isso é meu. A pessoa acha isso ainda como vantagem. A pessoa às vezes leva aquele ditado secular de que o mundo dá voltas, que às vezes para as pessoas lá fora, isso é vingança. Para nós, se é que tem algo a aproveitar de um ditado como esse, é tão somente para a gente saber que nós vamos precisar em algum momento da nossa vida. Tão somente. Você vai precisar de alguém. E se você ainda não procurou alguém, você não sabe o que você está perdendo. Você poderia estar mais leve. Portanto, é hora de esquecer o passado.
O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Pessoas orgulhosas dificilmente admitem os seus erros. Pessoas orgulhosas dificilmente pedem desculpas. Pessoas orgulhosas não suportam a ideia de pedir ajuda. Pessoas orgulhosas nunca têm a primeira atitude após uma briga. E eu tenho uma convicção: as pessoas orgulhosas demais, elas passam por uma ansiedade tremenda, porque elas acham que são autossuficientes. Interessante que o orgulho, ele também é inerente ao ser humano. Vez ou outra você vai sentir isso na sua vida, mas a palavra de Deus fala que a gente tem que amansar, porque isso é carne. Isso é carne. Isso não provém do Espírito. A gente tem que amansar isso. Portanto, é hora da gente esquecer o passado. É hora da gente saber liberar perdão. Lembra quando Deus nos perdoa? É porque a gente já liberou perdão. A gente não deve ficar só pedindo perdão a Deus, se a gente também não liberar perdão. Isso é nosso, a gente tem que fazer isso. Como acalmar o nosso coração então, meus irmãos? Em terceiro, controlar meus pensamentos destrutivos, ocupando minha mente com coisas boas. Pensamentos do tipo, presta atenção aqui para mim, comigo por favor. Minha vida é um inferno, eu não dou conta de nada, tomara que acabe logo com tudo, eu mereço sofrer. Essas coisas, esse tipo de pensamento só traz ansiedade, só causa ansiedade. Aí Jesus vem e fala assim, Mateus 6,27: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Um côvado é a unidade de medida que se usava antigamente, é a distância aqui da ponta do dedo médio até o cotovelo. Quem pode acrescentar um côvado na sua vida? Você pode estender a sua vida? Você não tem domínio dela? Adianta alguma coisa? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ninguém, nada. Olha a confiança que temos que ter no Senhor. Jesus está falando, não adianta você ficar só pensando em problemas no hoje. Os pensamentos que a gente tem, na maioria das vezes eles são involuntários. Seria maravilhoso se a gente tivesse como controlar toda hora tudo que é produzido, mas não é assim. A coisa ela é produzida e nem sempre a gente tem esse controle do que é produzido, mas a gente tem como conduzir depois que esse pensamento vem. Isso a gente tem como fazer. A gente tem como conduzir os nossos pensamentos. Tem um palestrante famoso que ele fez um pensamento, o nome dele é complicado, chama T. Harv Eker. Ele é um palestrante e um escritor também, e eu vou parafrasear e pensar uma parte desse pensamento dele. Ele coloca assim: pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Vou repetir: pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. A gente tem que buscar aquilo que é puro, a gente tem que buscar aquilo que é santo. E Deus criou coisas as quais nós podemos aproveitar e nos tornarmos mais alegres e felizes. Não tem problema. Olha o que a palavra fala em Provérbios: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que você anda assistindo? O que você anda lendo? O que você anda escutando? A gente se assemelha àquelas coisas que a gente convive, aquilo que a gente vai digerir. Não adianta a gente estar aqui na igreja e lá fora só escutar rádio e não escutarmos as músicas que louvam a Deus. Não adianta a gente não meditar na palavra de Deus, que é o que vai nos dar refrigério para enfrentarmos essas situações. Não adianta nós não separarmos um tempo, às vezes, para parar. Não adianta. A gente precisa de momentos que nos tragam alegria e, claro, de maneira santa, adequada,
A gente consegue. Falar que é crente, que não tem o que fazer, de que é chato. Não, busca que tem. Tem coisa que alivia, tem coisa que dá a sensação de prazer, tem coisa que dá alegria. E coisas abençoadas por Deus. Ler um bom livro, atividade física, praticar atividades como escutar uma música, aprender a tocar um instrumento, evitar excessos de informações, consumismo. Esses dias eu me peguei com o Netflix ligado, aí eu estava com a minha filha que estava escutando a música no celular ao lado, aí eu estava com um livro assim do lado esquerdo, que eu estava separando às vezes para ler alguma coisa ou outra, e na internet, no celular, tudo ao mesmo tempo. E a gente vai acostumando a isso, quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai acelerando o nosso pensamento. O Augusto Cury, ele defende isso. Ele fala que existe uma síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo se enche de informação demais, coisa demais, faz coisa demais. A gente tem que ter foco. Você quer mexer na internet? Desliga a TV. Você vai ler um livro? Afasta o celular. Eu tive que fazer essa técnica comigo. A hora que eu vou ler, eu tenho que colocar o celular em outro cômodo, porque senão você quer ver atualização, aí não dá. Aí eu tive que deixar em outro cômodo. Eu vou concentrar naquilo que faz. Dormir bem, meu irmão. Dormir bem. Se a gente não dormir bem, qualquer tipo de transtorno só vai aumentar. Dormir bem. Você deixa o seu carro ligado na garagem? Não, né? Então, quando a gente vai para casa, a gente tem que buscar dormir. A gente tem que buscar dormir, descansar. Inclusive as novas notícias aí falam que isso faz bem para vários outros aspectos, para o coração, para a mente, para muita coisa. Em Lamentações 3:21 fala assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos falando de sobrenatural. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você é uma pessoa esquecida, isso te traz um constrangimento. Isso te faz, às vezes, passar vergonha. Principalmente quando você esquece coisas importantes. Agora, imagina quando você se esquece das coisas que Deus já fez por você, que são coisas muito importantes. E a gente faz isso direto. A gente se esquece das coisas que Deus fez. Eu vou ajudar vocês a lembrar algumas coisinhas. Eu já estou caminhando para o final. Por exemplo, o que Deus já fez pela sua vida profissional? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que, puxando na sua mente e no seu coração, você tem que agradecer. Quantos pequenos milagres você já não vivenciou através dos seus filhos? Quantas bênçãos Ele já não te deu por você estar aqui escutando uma palavra que te fez refletir e te fez colocar em prática, e sua vida foi mudando. Isso são bênçãos de Deus na sua vida. Isso é a esperança que Ele te dá. Sonhos realizados. Tudo isso. Por último, como que a gente pode então acalmar o nosso coração? Compreender que entre o início do problema e a ansiedade está a oração. Você precisa orar e agir com fé. Essa é a parte mais importante da pregação. Você precisa orar e agir com fé. Porque nós falamos daquilo que nós temos que cuidar como mente, como corpo, mas nós estamos falando agora da parte espiritual. E ela é a mais importante. É essa que pode mudar todas as outras duas. É essa que pode fazer o agir de Deus mudar as circunstâncias na sua vida. Essa é a mais importante. O sobrenatural de Deus, ele é improvável. Ele é imensurável. Ele pode agir naquilo que você está passando de maneira não científica, de maneira não comprovada, e o nome disso é milagre. E você pode viver isso.
Deus age sim de maneira sobrenatural. Sabia que a ansiedade, ela se contrapõe à nossa fé? Ela se contrapõe à nossa fé. A gente às vezes se esquece disso. Lá em Filipenses, Paulo, capítulo 4, versículo 6, fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tem um pastor, ele viveu no século XIX, chama George Miller. Ele criou escolas lá na Inglaterra. Ele criou escolas, ele criou vários prédios cuidando de órfãos. Cuidou durante os seus mais de 60 anos de ministério em cerca de 10 mil órfãos. Só que ele não pedia dinheiro para comprar os suprimentos que precisava. Era só na oração, esperando na providência do Senhor. E ele diz que em nenhum dia desses vários e vários anos que ele teve essa obra, faltou nada. Já aconteceu de no dia, às vezes na hora do almoço, ainda não ter nada o que cozinhar, mas faltando minutos, a providência chegava. Era incrível. Pastor George Miller, foi ele que cunhou essa frase que a gente conhece sobre essa coisa antagônica da fé com a ansiedade. Onde começa a fé, a ansiedade termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina. Sim, para a fé, essas coisas são antagônicas. São antagônicas. Você precisa orar e descansar naquilo que está além das suas forças. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, meu irmão. Provérbios 16:3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar? É você entregar, é você confiar, mas você também fazer a sua parte. Isso é consagrar. Significa que se você tem um plano, um projeto de montar uma empresa, isso quer dizer que você tem que colocar o planejamento na presença de Deus. Isso quer dizer que durante a montagem desse seu projeto, você tem que colocar na presença do Senhor, na realização dele, onde está gerando lucro, trabalho, você tem que colocar na presença de Deus. E aí você tem que confiar que as circunstâncias que Deus promover é da vontade dele. Isso é entregar os seus planos a Deus. Não é só o projeto, o início, não. É todo o percurso. Todo o percurso de um plano. Conclusão: lutar contra a ansiedade. Pulei um. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Jeová falou disso aqui no início do culto. A paz de Deus, ela é um sentimento. Ela é real. E não adianta tentar esquematizar, racionalizar, porque ele realmente transcende o nosso entendimento. Não vai ter filósofo, não vai ter teólogo que vai conseguir formalizar esse tipo de ação do Espírito Santo. Não tem. Quando ele fala aqui que a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o coração, imagine uma sentinela. Você passa ali no Jardim Guanabara, ali tem aqueles soldados do exército lá que não deixam ninguém entrar sem identificar. Deus guarda o seu coração e a sua mente de maneira inimaginável, de maneira que a gente não entende, quanto a ansiedade. Ele está lá guardando. Ele te livrará disso. E a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. Agora sim, concluindo, lutar contra a ansiedade é uma decisão consciente de fé. Porque, meus irmãos, quando se deitar, você não terá medo. Sim, você deitará e o seu sono será tranquilo. Amém? Eu vou repetir. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Amém? Amém. De domingo para segunda, um dia que costuma ser às vezes mais tenso, uma noite mais tensa para muitos.
Creia em Deus, viva o hoje, creia que Deus vai te dar um sono restabelecedor, creia nisso. Nós estamos na igreja não é para uma palestra motivacional, nós estamos na igreja porque cremos no agir do Senhor Jesus em nossas vidas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não vai ver mesmo, você não vai entender, você não vai compreender, e Deus vai estar agindo a seu favor. Deus vai estar agindo a seu favor. Ele te criou com dons, Ele ama você, e não acredite que você é escravo dos seus sentimentos. Você serve ao Senhor Deus soberano, que está aqui para te acolher. A gente tem que se lembrar que muito mais do que a paz de Deus, o Deus da paz é que cuida da gente. O Deus da paz não é do conflito, é o Deus da paz. É o Deus que nos ensina a não ficarmos preocupados, ao qual o próprio Deus com a sua palavra fala: não fique preocupado. Lutar contra a ansiedade não é fácil, mas o que é fácil nessa vida? O nosso caminho é buscar ajuda, orarmos, confiarmos, entregarmos a Deus e saber que o sobrenatural vai agir. Eu quero convidar a todos a ficarem em pé, por gentileza.